O que eu vou te falar nesse vídeo vai fazer você parar de pedir receitas. Você vai rasgar tudo aquilo que não serve. Eu vou te falar como você mesmo vai fazer as suas receitas e fazer os melhores pães do mundo na sua casa. No episódio passado, começamos a fazer um pão de panela. Hoje vamos finalizar esse pão e eu vou te falar sobre o método para você fazer o melhor pão do mundo na sua casa e criar as suas próprias receitas. Mas isso depende do seu empenho. Eu vejo muitos alunos se desenvolvendo pelo mundo todo. Final de 2017, início de 2018, eu comecei a dar uma série de aulas online e algumas delas gratuitas. Essas aulas eu fiz do meu jeito. Eu gastei muito dinheiro e muito tempo fazendo cursos e comprando livros que não entregavam aquilo que eu procurava. A maioria das pessoas quer apenas cozinhar. Elas gostam de cozinhar, mas elas querem uma coisinha a mais. Elas querem entender o que elas estão fazendo. Elas desejam ter a liberdade de combinar os sabores de acordo com o próprio paladar e gosto delas. Foi então que eu percebi que tudo depende da maneira de explicar. Eu entendi porque algumas receitas que eu aprendi na faculdade funcionavam e que outras não funcionavam. Na verdade, eu enxerguei que a receita é apenas uma maneira de você explicar alguma coisa. Porém, o mundo não estava enxergando isso que eu estava enxergando. E eu desenvolvi um mecanismo para ter resultados em qualquer realidade. E foi com esse modo de fazer as coisas que eu trabalhei sozinha por mais de 6 anos, produzindo e vendendo meus próprios pães. Até eu me sentir sozinha e perceber que eu estava isolada. Para os meus pães atravessarem por vários lugares, pelo mundo todo, como se fosse uma mensagem, eu precisava ensinar como fazer esses pães. Desde que eu comecei a abrir todos os meus segredos, eu vi o meu segmento, o segmento de pães, se transformar. Já são 3 anos com vários alunos fazendo e espalhando pães de qualidade pelo mundo todo. Como é o caso da Sheila de Angola. E o mais importante é que ela ensina-te a fazer um pão dentro da realidade que você se encontra. Com a farinha que você tem, com o forno que você tem, que geralmente não é um forno de padaria. A farinha muitas das vezes não é de alta qualidade. Então é um curso excelente para quem quer aprender a fazer pão em casa. E o que eu vou te mostrar hoje vale muito mais do que você possa imaginar. É algo tão poderoso que as pessoas estão mudando a forma delas pensarem a respeito do pão que elas consomem. Eu tenho certeza que eu estou criando células novas, pessoas que buscam qualidade de vida, resgatam saúde e alegria simples de viver e ainda transformam o mercado com os pães que elas fazem. Muitas vezes, para a gente conseguir mudar o mundo, a gente precisa primeiro mudar o que está dentro da gente, senão a gente não consegue fazer uma mudança em tudo que a gente sonha. Sem ensinar os meus segredos, eu jamais ia conseguir mudar o meu mercado e também jamais ia conseguir chegar em tantos lugares no mundo todo. E isso tudo está só no início. E pode ser que você deseje apenas fazer seu pão na sua casa, para sua família ou para os seus amigos, ou até mesmo para relaxar. Pode ser que você esteja interessado em fazer seus pães para vender. Não importa o seu objetivo. Você pode conseguir de forma muito mais rápida, sem precisar sofrer por tudo aquilo que eu sofri, ou que a Doris também sofreu. E eu sempre gostei de pão italiano, né? Eu falei, precisa aprender a fazer esse negócio, gente, porque um pãozinho italiano na padaria custa muito caro, né? Assim, e ele não fica bom muito tempo. Vai dar aqui, vai dar ali, comecei a fazer pão, né? Mas, né, assim, sem muita explicação, mais ou menos. Mas eu fiz a maior besteira do mundo, que eu já não fiz direto panifixe. E uma coisa que eu faria, se eu fosse começar hoje, era fazer o seu curso direto, né? Não perder tempo. Eu preparei um atalho para você ir bem mais rápido. No episódio passado, a gente começou a fazer o pão. E agora a gente vai acabar de fazer esse pão. Nosso pão já tá bom para assar. A gente faz o teste. Ó, ela volta e fica uma marca.
Ela volta devagar. Corte de uma vez só. Cuidado com a tampa da panela, que está quente. Já está pronto. Os métodos tradicionais não fazem dessa forma. Nos livros e cursos, o que a gente tem são um monte de fórmulas e aí você fica sem contexto para aquele conteúdo. É a famosa receita. É aquela que você vai ficar preso e só vai saber executar aquela receita. É o padeiro de um pão só. O que eu gosto de fazer é totalmente diferente. Eu gosto de treinar todos os sentidos das pessoas. Eu mostrei para você como é possível fazer o pão. Mas só com esse pão você não vai conseguir aprender e ter resultados como os meus ou dos meus alunos. Para isso, você precisa percorrer um caminho com orientação, com suporte, com apoio. E para quem desejar percorrer esse caminho e ter todo o meu empenho e dedicação, eu preparei o treinamento online Panifix. Com ele, você vai ficar livre para criar suas próprias regras e fazer as suas receitas. O Panifix não é um curso com receitas. Ele é um treinamento completo para você aprender a pensar como eu penso, ficar independente, não precisar mais da minha ajuda e ser capaz de executar as suas próprias receitas, de acordo com o seu próprio paladar. Por isso eu cuidei de cada detalhe, de cada aula, para que você tivesse o máximo da minha dedicação e empenho. Eu selecionei diversos estilos de massas e de pães, para que eu pudesse ensinar para você toda a minha habilidade de padeira. Aulas com câmera lenta para você ver e rever, além de um completo pacote de material didático para você imprimir. E qual é o conteúdo do Panifix? Eu vou te dar o cronograma de aulas que você vai ter acesso. Na aula 1, eu já vou te revelar de cara todos os segredos para você ter sucesso com os equipamentos que você tem na sua casa. Você vai entender por que a gente não deve ter regras de tempo, porque cada um tem uma realidade diferente do outro. E a prática nessa aula é uma felicidade instantânea. A gente vai fazer um bolo, que é um processo rápido, e você vai poder aplicar todas as dicas e segredos que eu vou te ensinar logo nessa aula 1. Na aula 2, eu vou te falar sobre farinhas, e a prateleira do mercado não vai ser mais um segredo para você. Você vai entender cada pacote e ser capaz de escolher a melhor farinha para você fazer seu pão. A gente vai ter um teste de farinhas, uma aula com várias farinhas para você entender as diferenças entre elas. E além disso, um banco com mais de 25 tipos de farinhas para você consultar. Eu vou te falar coisas que ninguém fala, porque ninguém tem prática com tanta variedade de farinhas assim. E para praticar todos os conceitos, a gente vai ter um rolinho recheado. É um pão que vocês vão fazer e logo vão entender muitos dos fundamentos dessa aula. Na aula 3, vamos criar o fermento natural do zero, o levain, com 3 farinhas diferentes: farinha de centeio, farinha integral e farinha branca. E você vai poder observar com riqueza de detalhes as variações entre as 3 farinhas. E essas videoaulas serão dia após dia. Você vai poder ver até mesmo em tempo real a variação de uma cultura para outra. Vamos aprender a cuidar e como ter o melhor desempenho em casa com esse fermento.
Nessa aula, eu tenho um pão rápido de frigideira, o naan, que eu desenvolvi depois que eu voltei de uma visita da Índia. Nesse pão, você vai utilizar as sobras do seu fermento e evitar desperdícios. E para comparar a fermentação com fermentos diferentes, a gente vai ter a prática da pizza, feita com o passo a passo da escola profissional italiana. Eu desenvolvi uma massa utilizando 2 tipos de farinha para você poder fazer na sua casa. Só por essa técnica e o modo de fazer detalhado, eu poderia cobrar R$ 2.750, que é o preço do treinamento profissional de pizza que eu fiz. E eu peguei todo esse conhecimento e adaptei para fazer numa realidade doméstica. Na aula 4, vamos começar a fazer os pães rústicos de fermentação natural. E você não vai precisar mais pesquisar nada de pão no Google. Eu vou te dar tudo o que você precisa, com detalhes, com variação de farinhas, adição de ingredientes para dar sabor e aroma de forma natural, sem utilizar nada artificial. Vamos ter aula de pães de forma. Vamos ter também aula com focaccias. A cada estilo de massa, você vai desenvolver uma nova habilidade. E além disso, você vai tendo um portfólio com inúmeros estilos e sabores de pão para agradar seus amigos, sua família, você mesmo e até mesmo seus clientes, se você for vender. Vai ser tanto pão diferente saindo do seu forno que seus amigos e sua família vão achar que você está comprando pão em algum lugar. E para deixar todo mundo de boca aberta, você ainda vai fazer o Natal com a sua assinatura, seu toque pessoal. Eu coloquei um outro curso dentro do Panifixe. A aula 10 é o meu curso inteiro de panetone italiano da Nanda, onde fazemos tudo de forma 100% natural, sem corantes ou sem sabores artificiais, como os melhores panetones na Itália. Esse curso já foi vendido de forma separada e ele custava R$ 547, mas hoje eu coloquei ele dentro da turma do Panifixe. Essa aula de panetone não é uma aula, é um curso completo, com um passo a passo, com todos os detalhes da ficha técnica que eu utilizo para fazer os meus panetones para vender no Natal. E todas as etapas adaptadas para você fazer na sua casa. Meus alunos fazem pelo mundo inteiro para oferecer no Natal para a família deles e também para vender. Ainda dentro dessa plataforma, você vai ter com exclusividade aulas para você se aprofundar mais. Aulas que não estão abertas para o público. São mais de 65 aulas catalogadas por assunto. Para você se aprofundar no tema que desejar, farinhas, blends e até mesmo outros pães. Além disso, eu vou para a sua cozinha fazer o pão com você. E se você quiser, eu vou ver e te orientar a cada etapa do seu pão, numa análise particular comigo, e ele vai ficar perfeito. Nenhum curso no mercado tem esse tipo de entrega, comprometimento e preocupação na melhoria contínua do resultado dos seus alunos. Tem 6 videoaulas com os melhores acompanhamentos para você servir com seus pães. Não é um e-book, não são receitas, são videoaulas ensinando você a fazer passo a passo esses acompanhamentos. Acredita, não tem nada mais completo do que isso. Com o Panifixe, você vai ter um diferencial para a sua alimentação de qualidade na sua casa. Já pensou? Tudo feito por você? Com a sua assinatura, com o seu toque pessoal. E para quem vende, esse é o tipo de diferencial que fideliza o cliente. Com esses acompanhamentos, você vai ser sempre a primeira opção do seu cliente. Eu também tenho, de presente para você, a planilha que o Rodrigo desenvolveu para eu fazer todos os meus custos. E com essa planilha, você vai poder perceber o quanto está economizando comendo pães de melhor qualidade. E se você quer vender, ela é fundamental para definir o preço da sua venda. Eu preparei também a minha lista de fornecedores. Eu vou entregar ela toda para você. Mas você acha que acabou? Não acabou. Todo mundo tem o meu suporte. Não importa o tipo de dúvida. O meu apoio vai ser para todo mundo da turma. Mas eu desejo que vocês tenham o meu melhor. E por isso, para as primeiras 24 horas, eu preparei os melhores bônus. Um presente da minha filha Malu para você. Receitas que eu desenvolvi exclusivamente para ela. PDF passo a passo,
do Brownie Deuso da Malu. Um PDF com o passo a passo do cookie chocolatudo da Malu. PDF do pão integral da Malu. É um dos pães mais cobiçados pelos meus alunos e pelos meus clientes. Com esses PDFs, você nunca mais vai comprar uns bolinhos praticamente crus que as pessoas vendem dizendo que é brownie. Ou vai comprar um cookie cheio de gordura e gotas de chocolate hidrogenado. Você vai ver como é diferente quando você faz em casa essas delícias também. A sua família vai ficar louca e os clientes também. E o preço por tudo isso é bem menor do que eu poderia cobrar. Um curso presencial meu, com apenas um pão, onde falo 5 horas para uma dezena de pessoas, custa R$ 547. O Panifix tem mais de 70 horas de conteúdo, onde eu falo exclusivamente com você. Você pode pausar, ver e rever quantas vezes quiser e até me levar para dentro da sua cozinha. Só de multiplicar pelas horas eu poderia cobrar mais de R$ 7.500, sem contar locomoção, estadia e o valor do seu tempo. Mas eu desejo que mais pessoas possam melhorar a qualidade da sua alimentação e por isso o preço do Panifix não é esse. O treinamento Panifix tem um valor de 12 vezes de R$ 116. É a sua única opção para você se libertar de pães que não são saudáveis, que estufam e dão azia. É a sua opção para você voltar a comer um pão saudável sem culpa. É a sua oportunidade em ter uma fonte de prazer e ainda melhorar a sua alimentação. A sua opção para desenvolver uma nova habilidade, relaxar ou até mesmo uma nova carreira. Não espere mais. Seja Panifix. Eu espero você lá do outro lado. Olá, eu sou a aluna do Panifix e ontem eu fiquei muito feliz porque pela primeira vez meu pão de panela deu certo. Ela ensina cada detalhe de cada passo, ela praticamente pega na mão de cada aluno. É um curso super fácil, ele tem um material didático super abrangente, as apostilas. Eu não poderia admirar mais o trabalho da Nanda da forma que eu estou admirando agora. Se você está aí me ouvindo e ainda não se decidiu pelo curso, faça a sua inscrição. Eu acho que vale muito a pena e você não vai se arrepender. E a parte mais legal é que realmente a Nanda nos ensina a fazer o pão usando os recursos que a gente tem dentro da nossa realidade. Então não é um mero reproduzir receitas. Ela nos ensina a trabalhar com as variáveis para que elas se adaptem à nossa realidade. Eu moro basicamente numa cidade que é o interior do Japão. Eu tenho uma dificuldade relativamente grande para conseguir produtos de boa qualidade, no caso farinha de trigo, eu digo. E dentro do curso eu tive uma aula. A gente tem uma aula dentro do curso, que é a aula de identificar as farinhas, independente da sua marca. Só por essa aula, o curso já valia a pena. O Panifix é um curso que tem um conteúdo super rico, super organizado, super bem elaborado. É um curso que se você se propõe a aprender, você vai aprender, não tem escapatória. E depois que você aprende, você começa a desenvolver as suas próprias receitas. Queria agradecer a Nanda por ser uma pessoa honesta e realmente passar aquilo que ela prometeu que passaria no curso. Ela faz a gente pensar no curso e adequar tudo à nossa realidade, na realidade da minha casa, no meu clima.